Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. Celebramos com fervor São Vicente de Paulo, homem de fineza espiritual e rico em piedade simples e profunda, amigo dos pobres e marginalizados, os preferidos de Jesus Cristo. Nascido no ano de 1581, ele estendeu suas mãos aos pobres, aos doentes, formando grupos de homens e mulheres a serviço dos mais necessitados. Fundou a Congregação da Missão, os Lazaristas e as Filhas da Caridade. Esse infatigável trabalhador da causa do reino entregou sua vida a Deus no ano de 1660. Curioso, né? São Vicente de Paulo viveu por 79 anos. Era algo muito difícil naquele tempo, né? Estamos falando aí do século XVI, XVII, né? 19, 79 anos. Esse homem tinha muito o que fazer realmente pela causa de Deus, para com os pobres, né? Interessante isso. Uma alma realmente generosa, né? Que fez uma obra inspirada por Deus de tão grande valor que continua presente em vários países do mundo até os dias de hoje, né? E que trabalho maravilhoso que os vicentinos fazem. Parabéns a todos os vicentinos pelo dia de hoje. Queridos irmãos, o evangelho a ser refletido é Lucas 9, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudiu a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. É interessante porque Jesus manda os discípulos como para um estágio, né? É interessante. Aqui está na visão mateana, quando Jesus envia os seus discípulos, de 2 a 2, né? Esse texto aparece em Marcos e aparece também em Lucas, né? É como se fosse um estágio preparatório, porque, lógico, depois da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, estes mesmos discípulos é que darão continuidade à propagação do Evangelho, né? O anúncio do reino dos céus. Então, Jesus ele queria que seus discípulos, né, seus enviados, pusessem sua confiança na mensagem que levavam, né? Por isso que ele falava, não leva nada. É confiar na providência de Deus, né? E nos poderes que receberam de Jesus. Ou seja, confie no poder que eu estou confiando, né, tô dando a vocês, conferindo a vocês, e confie na minha palavra. É o requisito básico para se tornar discípulo de Jesus, né? É o requisito básico, confiar nele. Para que usassem dos meios que encontrassem, né? Mas não condicionassem o anúncio aos cuidados e apoios humanos, né? A obra é de Deus, não é humana. Quando nós botamos o nosso dedo, o negócio não anda. Quando botamos só o nosso esforço e não a graça de Deus naquilo, não prospera. Lembremos os discípulos que trabalharam a noite inteira e nada pescaram. Quando Jesus falou, jogai a rede à direita e achareis, pumba. O trabalho sem a graça de Deus não frutifica. Agora, quando o trabalho é baseado na graça de Deus, as coisas deslancham. Portanto, é ter essa noção de que não podemos confiar somente em nós. Temos que dar o melhor de nós, mas também ter confiança na graça de Deus. Ter certeza de que aquela obra é de Deus e não algo puramente humano. Senão, com o risco de trabalhar e o negócio não frutificar. Quanto às necessidades pessoais, deviam confiar que o Senhor providenciaria o que lhes fosse necessário, né? Chegou na casa, fica lá. Não é para ficar pulando de casa em casa. Não é para ficar na casa mais abastada. É na primeira que entrar e ficar lá.
e confiar na providência de Deus. Eu sempre digo uma coisa, tem que confiar na providência de Deus, mas tem que também agir com prudência. Não dá para enfrentar a vida, amanhã é outro dia. Não, a vida não é assim, né? Confiar na providência não é tentar Deus. Não é jogar toda a responsabilidade nas costas de Deus. Tem gente que faz isso. É providência. Não. Tem que ter um mínimo de prudência, né? Um mínimo de consciência, um mínimo de controle, um mínimo de preparação. Não dá para sair fazendo as coisas e confiar na providência de Deus. Porque senão a gente corre o risco de colocar Deus em cada enrascada e depois a culpa não é nossa. Porque nós confiamos na providência de Deus. Foi Deus que não fez o trabalho dele. Tomar muito cuidado com isso. As coisas têm que ser planejadas, as coisas não podem ser feitas de qualquer forma. Confiar na providência de Deus. Não, não é assim. Né? E é interessante que os 12 foram, se lançaram, saíram em missão, realizaram tudo aquilo que fizeram em nome de Jesus e voltaram felizes. Por quê? Porque viram que a coisa anda. Quando nós nos propomos a fazer as coisas, confiamos em Deus e sabemos que aquilo é vontade de Deus e recebemos a graça de Deus, a coisa anda. Agora, quando nós queremos projetar a nós mesmos, não anda. Por isso, queridos irmãos e irmãs, olhemos a vida de São Vicente Paulo, né? Uma obra que ele começou e que frutificou. Por quê? Porque não era algo só dele. Não era uma projeção dele, eu vou me projetar atendendo os pobres, vou ficar super conhecido. Não. Ele realmente se preocupou com aquelas pessoas. Ele deu a sua vida por aquela causa. E qual era a melhor forma de atender todo mundo? Vamos formar grupos. Vamos chamar o pessoal, vamos movimentar o pessoal, vamos chamar o pessoal, montar pequenos grupos para que o trabalho frutifique. E frutificou. Por quê? Ele estava pensando nele? Não, pensando nos pobres, que passavam fome, passavam necessidade, né? E aí, nós vemos que quando a obra é de Deus, o negócio deslancha, frutifica. E frutificou. Os vicentinos são espalhados no mundo inteiro. Seja a congregação masculina e feminina, né, uma vida consagrada, ou seja, os vicentinos, né, as conferências vicentinas espalhadas no mundo inteiro. Porque o objetivo é atender as pessoas que precisam, os pobres. E não é para ter destaque pessoal. Não, quem tem que aparecer é Cristo, não somos nós. Portanto, que São Vicente de Paulo se torne cada vez mais exemplo para nós, de serviço, de amor e de entrega aos mais necessitados. Um grande abraço, até mais se Deus quiser. Tchau.